Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo nós iremos introduzir o conceito de estruturas de decisão. Então, nos últimos vídeos a gente entendeu como que funcionam os operadores relacionais e os operadores de comparação, entendemos as expressões lógicas, o resultado verdadeiro e o resultado falso produzido por cada uma das expressões. Vimos como que a gente pode representar um pensamento humano numa expressão lógica e chegou a hora da gente colocar em prática essas avaliações dentro de uma estrutura que possa permitir com que nossos algoritmos tomem decisões, tá? Uma das grandes questões da construção de algoritmos é a questão que a gente precisa avaliar e construir um software que vai avaliar todas as possibilidades possíveis que pode acontecer dentro de uma situação, dentro de um determinado problema. Se vocês lembrarem, lá nos nossos primeiros vídeos que a gente brincou em algumas situações do tipo assim, vamos tentar mapear todas as atividades ou todos os comandos que a gente faz do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai até o banheiro escovar os dentes. E aí a gente deu alguns exemplos de decisões que a gente tem que tomar a todo momento. Então, normalmente, a gente não está muito acostumado no dia a dia de ficar pensando, né? Poxa, eu vou levantar agora, vou até o banheiro. Antes de você fazer essa ação, você não fica pensando assim, na hora que eu levantar, será que eu vou encontrar o chinelo? Será que na hora que eu for abrir a gaveta, a pasta de dente vai estar lá? A gente não pensa nessas possibilidades antes delas acontecerem. Então, por exemplo, você vai levantar e vai em direção do banheiro. Se na hora que você levantou, você está acostumado sempre a calçar o chinelo, se você procurar o chinelo na beirada da cama ali e você não encontrar, provavelmente você vai dar a volta na cama até você encontrar o chinelo, e aí você vai calçar. Se você não encontrar o chinelo, você vai descalço mesmo. Mas essas decisões, normalmente a gente deixa para tomar no momento que a gente vai realizar elas, no mundo real. Na construção de algoritmos, infelizmente não dá para ser assim, né? A gente tem que prever todas essas possibilidades e justamente programar o nosso algoritmo, programar o nosso problema, o nosso programa, para que ele, ao identificar aquela determinada condição, ele saiba o que fazer. Então, se a gente programa e não coloca as possibilidades que o nosso programa pode encontrar, quando chegar numa determinada situação que o programador não desenvolveu, não previu, o programa simplesmente não vai fazer nada. Então, ele não vai conseguir executar as ações, ok? Então, é muito importante as estruturas de decisão, porque as estruturas de decisão vão justamente permitir que o programador pense nas possibilidades que podem ocorrer na resolução de um determinado problema e então programa previamente essas possibilidades para na hora que o software se deparar com essas situações ele possa tomar a decisão correta. Então a gente vai entender exatamente esses exemplos aqui, tudo bem? Então, antes da gente partir para as estruturas de decisão, alguns vídeos anteriores eu havia comentado sobre uma ferramenta para pesquisar palavras dentro dos nossos algoritmos, para facilitar a gente encontrar comentários de alguns comandos que a gente sabe que a gente usou em outros algoritmos, mas que às vezes você não lembra e você quer dar uma olhada. Aí a gente estava até criando um arquivo TXT e colocando uma explicação de cada um dos nossos algoritmos. Mas aí depois de um tempo eu falei assim, não, é melhor a gente colocar como um comentário e depois a gente usa um software específico para pesquisar dentro dos nossos algoritmos. Então, o software que normalmente eu utilizo é esse chamado Baregrep, ok? Baregrep. Então, se vocês colocarem ele no Google e fizer a pesquisa, vai ser nesse site aqui, ó, o baremetalsoft.com. Vocês vão clicar aqui. Ele é um software gratuito, tá? Então, vocês vão clicar aqui em Free Version e ele automaticamente vai fazer o download da versão do Baregrep, ok? E basicamente ele é um executável relativamente bem pequeno. Aqui, ó, eu vou recortar ele, vou trazer, por exemplo, aqui e vou deixar dentro da minha pasta documentos, por exemplo. Então ele é um executável, ele é um aplicativo bem pequenininho, olha só, ele tem 246 bytes, você não precisa instalar, você não precisa executar aquele procedimento de instalar, avançar, ele é simplesmente esse aplicativo aqui. Você clicou 2 vezes nele, automaticamente ele já vai abrir, e aí você vai falar em que pasta que você quer procurar as coisas. Então eu vou vir aqui ó, em Folder e vou falar assim, procura para mim dentro da pasta Documentos, Exercícios Portugal. Vou dar um OK. E aí então ele vai buscar em todos os arquivos que existirem dessa pasta, que existirem dentro dessa pasta, ele vai pesquisar pelo texto que eu escrevi aqui.
Se dentro dessa pasta tiver várias extensões de arquivos, você ainda pode especificar. Por exemplo, não, eu quero que ele busque apenas nos arquivos de extensão .por, né? Asterisco.por. Então, se tiver vários documentos dentro desse diretório, ele só vai pesquisar dentro dos arquivos com extensão .por, que seriam os do Portugal, ok? Se você optar. Bom, vamos imaginar que você está fazendo algum algoritmo nesse momento e você falou assim, nossa, eu preciso de usar o arredondamento. Nossa, mas eu não lembro como é que eu fiz o arredondamento, mas você lembra que teve algum exercício que você fez que tinha um arredondamento. Então você pode vir aqui ó, e digitar arredom, e aí ele sai procurando em todos os arquivos que tem dentro desse diretório, quais são os arquivos que dentro do arquivo tem a palavra arredondamento. Então ele achou em vários lugares aqui, ó, tá vendo? Achou no cálculo custo produção por veículo, na linha 25, na linha 26. Olha lá, tem o mate.arredondamento. Então, não, beleza. Então lá no cálculo do custo produção veículo tem um arredondamento. Aí você vai lá e olha, cálculo custo produção veículo, e aí você manda abrir esse arquivo aqui e, não, beleza. Então para usar o arredondamento eu tenho que importar a biblioteca matemática que está ali em cima. Beleza, ele utiliza dessa forma. Então você pode usar esse comando, o aplicativo Baragraph, para fazer a busca dentro de arquivos de algoritmos que você já desenvolveu, por comentário, por algum comentário que você colocou lá dentro, ou por alguma coisa que te facilite você lembrar depois, futuramente, para fazer consultas para saber como que você resolveu um determinado problema e tal, tá bom?